paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai. Felicidade, né, de estarmos aqui com os irmãos. Essa é a nossa alegria. Por quê? Porque nós andamos com os nossos irmãos. Isso é o que nos alegra. Por quê? Porque somos família de Yahweh nessa terra, né, meus irmãos? É verdade. E nós viemos aqui para trazer o esclarecimento para os irmãos, o esclarecimento das verdades que até então estavam escondidas, lacradas, né? Seladas até o tempo do fim. Quando no tempo do fim seria o povo de Yahweh, os pequeninos, papai Yahshua falava, os pequeninos serão esclarecidos, os pequeninos conhecerão e entenderão. Os pequeninos, esses são o pequeno grupo, pequeno povo, filhos de Yahshua, seres celestiais. Esses estão sendo esclarecidos agora no final dos tempos. Verdade. Esses é a representação ali do filho pródigo. Esse é o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, né? O filho mais velho, aquele que permanece sempre com o pai, né? Enquanto aquele filho pródigo são aqueles que vão ali, filhos de Adão, que também são descendências de Yahweh, através de Adão, né? Adão terreno. Esses vão ser esclarecidos somente na tribulação, né? Nós vamos fazer um estudo hoje maravilhoso, irmãos. E eu te aconselho a você assistir até o final e ouvir mais de uma vez. Por quê? Porque está sendo por esforço, por esforço. Papai fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Perguntaram ao papai, são muitos os que se salvam? Papai falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Fazendo um link com a palavra de Apocalipse 3, 7 em diante, que fala, eis que tenho posto diante de ti, falando para Filadélfia, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha a porta aberta aqui, ó. A porta de Yahshua, para aqueles que estão inscritos para viver em Yahshua. Viver em Yahshua é uma porta aberta para Filadélfia, meus irmãos. Então, nós vamos fazer o invocar agora. Eu te oriento a fazer conosco esse invocar, para que Yahweh abra o seu entendimento. Quando nós estamos invocando a Yahweh, a Yahshua, nós estamos invocando, irmãos, e a oração a Yahweh, no nome de Yahshua, ela chega lá nos lugares mais elevados que existem, que são ali chamados de luz inacessível, aonde é a habitação de Yahweh Supremo, e aonde o seu filho, ele que recebeu o nome de Yahweh, forte e valente, né? Ele está com o Papai Supremo sentado no seu trono, conforme o Salmo 110:1. E ao Supremo falando com seu filho, que ele também herdou do seu nome, o nome que está acima de todo nome. Assenta-te à minha destra, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, quando nós invocamos, a nossa oração chega até esse lugar. A nossa oração não vai ali para o administrador infiel, não. Hoje nós sabemos quem que é o administrador infiel. Satanás. Ele enganou o mundo inteiro, fazendo todo mundo achar que ele está no inferno. E ele está onde? Nos lugares celestiais, respondendo oração no nome de Jesus, respondendo oração no nome de Emanuel,
respondendo oração no nome de Deus, respondendo oração no nome de Senhor, que é Baal. Ele responde, mas nós que invocamos Ial e Yahshua, a nossa oração suplanta ele, vai acima dele, vai lá para a luz inacessível. E é isso que nós vamos fazer agora e é por isso que eu estou te convidando a fazer conosco, ok? Vamos juntos? Vamos lá. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Amados irmãos, nós fazemos o invocar e a nossa palavra para Papai agora é: Papai, fale, usa os teus vasos de honra para que possamos trazer a tua mensagem a essa terra sombria, em trevas, essa terra escravizada pelo administrador infiel que tem dissipado a tua herança, dissipado a tua bênção, tomando para si aquilo que não é de direito dele, tomando a honra que é devida somente a ti, Papai. Papai. Usa-nos para que tu possa, Papai, ser verdadeiramente honrado. Sim. Não a criatura Lúcifer, mas o Criador Ial, forte e valente. Este sim seja honrado. Este sim seja adorado. Sim, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, meus irmãos. Nós queremos verdadeiramente, irmãos, cumprir o nosso tempo nessa terra. Nosso tempo já iniciou no dia 8 de abril de 2020. Iniciou o tempo ali. Foi o nascimento do filho varão. E ali foi nos dado um tempo de 1260 dias para que nós possamos ajuntar todo o mantimento, ajuntar toda a palavra de Ial, que é sustento, que é verdadeiramente vida, para aqueles que ficarão no período de tribulação nessa terra. Aí eles vão alimentar da nossa mensagem de Ial. E ali vão ser esclarecidos. Nós vamos abrir, irmãos, hoje nós vamos falar sobre os remanescentes de Yahshalan celestial, que nós já fizemos o estudo, e os remanescentes de Yahshalan terreno. Vamos falar sobre o resto de Sião, que é a representação de Sardes vestes sujas. Nós vamos falar sobre os guerreiros, aqueles que junto de Micael, em torno de 300, eles vão subir e vão lançar Satanás e seus anjos por terra, para que a glória seja de Ial. Todo tempo. A glória tem que ser de Ial, irmãos. É verdade. Então, Ial está separando um pequeno exército para que a glória seja dele e não do exército. Sim. Para que a glória seja de Ial e não do exército. Mostrando
que é Efésios 6, é uma realidade nos dias de hoje, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo em trevas que habitam os lugares celestiais. Então, é a representação de Josué tomando posse da terra prometida e expulsando aqueles moradores indignos de estarem lá. É a representação de Micael com seu pequeno exército subindo para lançar Satanás por terra junto com sua corja, porque são indignos de estarem lá em cima. E é por isso que Iau, ele vai lançá-los. Iau vai lançá-los. E nós estamos ali para ser o braço de Iau nessa função, nessa missão. Ok, amados irmãos? Então, nós vamos... Gratidão, papai é maravilhoso. É verdade. Nós vamos falar um pouquinho agora, inicialmente, né, irmãos, a respeito de Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Diz assim: todos que têm sede, vinde à água. Olha aqui. Todos que têm sede, vinde à água. Todos que têm sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro. Viu aqui? Está falando assim, ó, não preocupa com dinheiro, não. Você pode vir. Sem dinheiro. Vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei, comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite, viu? Você vai ser alimentado, não vai ter falta aí para você que vai vir aqui para Belo Horizonte. E você que está sendo convocado para vir para Belo Horizonte, olha aqui que a palavra está dizendo aqui no versículo 3. Diz assim, Isaías 55, 3. Escutai-me. Você está me escutando agora, à distância. Você está me escutando à distância. A palavra fala, vinde a mim. Vinde a mim. Vem para Belo Horizonte. Aí, agora você vai, vindo aqui, você vai vir ouvir-me pessoalmente. Você está escutando à distância. Aí você vai vir para Belo Horizonte. Por isso fala, vinde a mim. Aí você vai ouvir. Aí você vai me ouvir. Tá vendo aqui? Ouvir-me. Aí você vai me ouvir pessoalmente. E você vai viver. E vivereis. E vivereis. E vivereis. Aí ele fala, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Quais são as graças prometidas a Davi? Falou, ó Davi, na tua casa não vai faltar trono. Muito forte. Não vai faltar trono na tua casa. Entendeu? Não vai faltar trono. Não vai faltar trono para você ter os seus descendentes para sentar. E ele continua. Versículo 5. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Brasil. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Uma nação desconhecida, um Brasil que é um país novo. Nós estamos falando de coisas antigas, é um país totalmente desconhecido para muitos. Não é uma nação conhecida, famosa, antiga, que está falando. Está falando uma nação desconhecida. E ele fala, por causa de Iau, teu Iau, a busca
quer dizer, à procura do Santo de Israel. Israel, porque Ial te cobriu de esplendor, te cobriu, te deu aquele o manto, né, que nós já fizemos estudo de Elias, transferindo o manto para Eliseu, porque papai Yahshua andava nos lugares celestiais que ele criou, e ele preparou um substituto, um herdeiro, Micael, até o dia que papai desceu a essa terra, cumpriu sua obra, e Yahweh chamou ele para habitar com ele lá na luz inacessível, dando a ele o nome que está acima de todo nome, o nome de Yahweh, porque o nome de Yahweh ele já tinha quando ele nasceu, já recebeu o nome. E a palavra fala, depois de ter cumprido sua missão, Yahweh o sobreexaltou, dando a ele um nome que está acima de todo nome, o nome de Yahweh. Aí, ele com o nome de Yahweh, ele agora pode habitar na luz inacessível e lá permanecer. Muito forte. E lá permanece na luz inacessível. E por isso que ele preparou ali. Micael andava com Yahshua, entendeu? Micael andava com Yahshua, até que Yahshua recebeu o nome de Yahweh. E quando ele recebeu o nome de Yahweh, ele transferiu o nome dele para o seu filho. O seu filho, Micael, se tornou Yahshua. E é por isso que nós fazemos a referência quando a gente fala desse que recebeu o manto, desse que recebeu o Espírito, desse que recebeu ali a missão, a autoridade, Yahshua Micael. Entendeu? Yahshua Micael. Porque Yahshua, aquele que morreu no madeiro, ele foi sobreexaltado e ele assentou à destra, conforme o Salmo 110:1. E ao Supremo falando para aquele que era Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh, assenta à minha destra. E aonde Yahweh habita? Na luz inacessível. E ali ele permanece, irmãos, assentado. E agora Yahweh está fazendo o quê? Yahweh está fazendo justiça. Yahweh está fazendo justiça. Por quê? Porque os concidadãos de papai, eles não eram obedientes ao papai. Então agora, Yahweh falou assim, assenta aqui comigo, depois eu vou te dar um trono para você, mas por enquanto assenta junto comigo no meu trono, porque eu vou tirar do céu todos esses desobedientes a você. Eu vou usar Micael, que recebeu o nome de Yahshua e agora está na terra como Micael, junto com a sua prole e sua descendência, que são seres celestiais, são filhos de Yahshua, são anjos eleitos, esses que vão guerrear e vão vencer. Eu fiz essa breve introdução aqui para você entender que você está chegando agora, porque muitas vezes se eu não fizer, você não vai entender nada, mas eu vou te ajudar, tá? Nós temos o irmão Paulo Shaul, tá? Irmão Paulo, nós vamos colocar o telefone dele aqui para você registrar e você vai entrar em contato com o irmão, ele vai te ajudar nesses primeiros passos para que haja um entendimento. Nós temos um grupo no Telegram, que é o grupo das nossas ministrações presenciais aqui em Belo Horizonte. Todas gravadas. Todas são gravadas em áudio. E lá nós temos condição de aprofundar mais na Escritura. Por quê? Porque lá os irmãos já estão mais preparados, entendidos. E eu não preciso introduzir tanto o assunto, por quê? Porque lá os irmãos já estão acompanhando. Como eu falei, filho varão nasceu em dia 8 de abril de 2020. Então está sendo ajuntado esse grupo, até concluir os 1.260 dias. Então, a você que está chegando agora, eu tenho certeza, irmãos, que você é uma pessoa que não aguenta mais a mentira das denominações. Você não aguenta mais a mentira da católica.
e você quer esclarecimento, você quer realmente, você está buscando a verdade. E você chegou no lugar certo, meus irmãos. É verdade. Porque a verdade chegou para essa terra no final dos tempos. E vai ser dessa terra que vai ser levantado esse pequeno exército. E hoje nós vamos entender o grupo dos 144 mil. Mas ficou o convite inicial. Vem para Belo Horizonte. Vinde a mim, né? E não precisa de dinheiro, irmãos. Ah, por quê? Porque aqui você vai comer de forma abundante a palavra de Yahweh. E vai se fartar, se alimentando todos os dias, porque é todos os dias que o pai de família tem ajuntado o alimento. Junto com seus servos, e distribuído o alimento para o povo, ok? Nessa caminhada que nós estamos agora no deserto. Vamos lá, vamos começar aqui então, irmãos, falando um pouquinho sobre o livro da lei, tá? Falar um pouquinho sobre Números 18, 25. Vamos abrir? Números 18, 25. Por quê? Porque você tem que saber que existe toda uma referência sobre Apocalipse com o livro da lei. Porque toda a lei, ela se cumpre e ela tem uma representação na terra e celestial, tá? Quando nós vemos hoje, muitas vezes a pessoa vê as coisas de Yahweh exclusivamente como coisas humanas. É por quê? Porque não conhece as coisas celestiais. Somente Filadélfia, que são formados por esse grupo, que é um grupo que veio a essa terra sem memória, né? Veio à terra sem memória, irmãos. Veio à terra sem memória. E isso é importante até a gente reforçar esse entendimento. Vamos abrir então, antes da gente abrir agora em Números, a gente vai abrir em Isaías 63, 3. Vamos lá. Isaías 63, 3. Pode ler, irmão. Diz assim: sozinho pisei a dorna. Do meu povo ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na minha cólera as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes, com isto sujei toda a minha roupa. Muito bom. Isso aqui faz um link com o que? Esse é o momento Papai Yahshua. Papai Yahshua estava ali no Monte das Oliveiras, tá? E ele estava naquele momento de muita aflição. Por quê? Porque antecedia o momento dele ser morto, o momento que ele ia ser ali machucado, né? Nossa. E aí ele estava na agonia, em angústia. E quando ele estava ali, você vê que era tamanha a sua aflição, que o seu suor se transformou em pequenas gotas de sangue. Ou seja, tinha sangue saindo pelos seus poros, de tamanha aflição. E é por isso que faz um link com Isaías 63, 3, que fala: sozinho pisei a dorna, do meu povo ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira e na minha cólera as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes. É aquele momento que papai estava em amargura ali de espírito, né? E ele fala: com isso sujei toda a minha roupa. Naquele momento papai ficou todo salpicado de sangue por causa da agonia que ele estava para passar. E ele já estava sofrendo ali antecipadamente. E quando nós vemos essa passagem, você pode passar assim desapercebido, você não prestou atenção. Diz assim, olha: sozinho pisei a dorna. Do meu povo, olha aqui, do meu povo ninguém estava comigo. Ah, isso aqui está o momento que os discípulos deixaram ele foi lá. Não é isso não. Aqui ele está querendo dizer algo superior. Ele está falando assim, olha, dos seres celestiais, porque papai é um ser celestial. Ele desceu e se fez homem, numa condição inferior.
Então, quando ele está falando aqui, olha, do meu povo, quer dizer, dos outros que são seres celestiais, ele desceu sozinho, não veio com ele nenhum outro para se fazer companhia a ele. Foi. Não veio outro para fazer companhia a ele. Ele desceu sozinho. E é por isso que ele está falando assim, do meu povo, ninguém estava comigo, ninguém estava comigo. Mostrando claramente, ele era israelita, e aqueles povo que estava com ele era israelita. Você vê que ele se afastou alguns metros, e os outros até dormiram, né? Mas ele está falando que ele está sozinho, não é porque ele ficou distante do outro. Isso aconteceu nas denominações que falavam assim, porque os discípulos dormiram e deixaram ele sozinho. Deixaram ele sozinho, essa é a interpretação humana. Mas ele não está falando isso, ele está falando do povo dele celestial, dos anjos. Os anjos não desceram com ele, porque essa missão era exclusiva e única de papai. É verdade. E ao Supremo queria esmagá-lo. Nossa. Por quê? Porque como uma uva que é espremida, papai naquele momento estava sendo espremido. Por quê? Porque era necessário que o sangue dele cobrisse a toda criatura. Entendeu? Cobrisse toda criatura, porque toda criatura estava debaixo de maldição da desobediência e da infidelidade. Precisava do justo morrer e o seu sangue expiar o pecado. E era necessário que o cordeiro que Iau queria é um cordeiro eterno. Por isso que os sacrifícios animais por cordeiro aqui na terra, feita na antiga aliança, a aliança de Levi, ali, sacerdotal, eles tinham que sacrificar um cordeiro todos os dias, um de manhã e um à noite. Um de manhã, um à noite. Já fizemos esse estudo. Era sacrificado um cordeiro todos os dias para purificação sacerdotal. Vamos abrir essa passagem? Vamos. Enquanto o irmão vai estar procurando essa passagem do sacrifício do cordeiro de manhã à tarde, nós vamos lembrar aqui. Do meu povo, ninguém estava comigo. É diferente no final dos tempos, quando chega aquele que era companheiro de papai Yalcha. Quem? Micael. Agora, Micael, ele é usado por Iau Supremo para fazer justiça. Então, Micael, ele está nessa terra e agora ele desceu nessa terra numa condição humana também. Não só ele, mas também a sua descendência, sua prole e seus compatriotas, ou chamado de o seu povo. O seu povo. Papai aqui está falando aqui, ó, do meu povo ninguém estava comigo, quer dizer, ninguém desceu com ele. Ele estava tendo que passar aquele sofrimento solitariamente. Sim. Solitariamente. Olha só, quando fala nenhum do meu povo estava comigo, aí Iau Supremo manda um consolador. Porque ele falou assim, ó, do meu povo ninguém estava comigo. Aí Iau Supremo manda um consolador. Aonde está? Está em Isaías 63, né? Versículos... Os 5 mesmo. Versículo 5, ó. Papai fala assim, ó, do meu povo, versículo 3, do meu povo ninguém estava comigo, tá? Aí no versículo 5, aí ele fala, olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço
veio em meu socorro, e a minha cólera me sustentou. Peraí, o meu braço estava cortado, veio lá de cima. Não, é uma representação das coisas conversando sabiamente. Aquele que executava tarefa, por isso que fala, aquele que eu mando executar as coisas, meu braço, ele veio em meu socorro. Ele veio em meu socorro. Nossa. Ele veio em meu socorro. Porque do meu povo ninguém estava comigo. Até que veio o meu braço, que é meu povo. Nossa. É meu povo e me sustentou. Ou seja, trouxe um consolo. Trouxe um consolo. Nossa. Isso está lá em Lucas. Vamos lá. Vamos abrir em Lucas. Lucas 22. Tá. Vamos pegar aqui pelo... Vamos começar aqui, ó. Vamos lembrar aqui. Vamos pegar do 39. Tá fazendo um link lá com Isaías. Olha só. E Alcha saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse: orai para que não entrares em tentação. Deixou ele sozinho? Não. Aqui está falando que os discípulos o acompanharam. Estavam juntos. Estava junto com ele. Então vamos lá, Lucas 22, 39. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Deixou ele sozinho? Não. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse: orai para não entrares em tentação. Olha só, eles foram com ele. Aí ele queria orar. Ele afastou-se mais ou menos um tiro de pedra. Mas os discípulos estavam ali. Mas por que fala do meu povo ninguém estava comigo? Será que está falando dos discípulos? Está falando dos discípulos porque ele não era israelita? Não está falando disso. Está falando de seres celestiais. Tremendo. Os seres celestiais não estavam comigo, o meu povo. Entendeu? Ele estava sozinho. O meu povo, seres celestiais. Aí ele fala, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Viu? Apareceu-lhe um anjo do céu. Aí o povo dele. Então veio o meu braço. O braço. Viu? Apareceu um anjo do céu que o confortava. Do meu povo não tinha ninguém comigo. Até que veio o meu braço. Quer dizer, aquele que executa as minhas ordens. E me sustentou. Em outras palavras, me confortou. Exatamente. Então, quando ele está falando de meu povo, ele está falando dos seres celestiais. Não dos discípulos. Não dos discípulos, não dos israelitas, mas quando ele está falando do meu povo, ele está falando dos celestiais. Grande demais isso. Aí faz um link com o final dos tempos. Onde? Isso lá em Daniel 12:1. Daniel. Agora nós vamos ver, né? Daniel 12:1. Daniel 12:1, irmãos. É lindo, né? Nossa, é muito lindo. É muito, muito lindo. Daniel 12:1. Olha só. A gente começa, eu gosto sempre de mostrar aqui para os irmãos, que a gente fala no final dos tempos, e aqui em cima, quando fala aqui, ó, o título da página chama Tempo do Fim, né? Então, quando você pega Daniel 11:40, diz assim: no tempo do fim, do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Entrará com luta com ele o rei do sul. Contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra. Seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Olha aqui. Aqui está falando de uma guerra. Aqui está falando de uma guerra, viu? Está falando de uma guerra. Está falando de uma guerra. Está falando de uma guerra. O rei do sul contra o rei do norte, viu? Sendo que um era mais poderoso que o outro. Tá? Vamos lá. Agora, 12:1. Nesse tempo... No tempo do fim? No tempo do fim, porque começa
Daniel 11:40 fala no tempo do fim. Aqui ele está referindo a essa guerra. Exato. Está falando de coisas celestiais. Ele fala 12:1. Nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Olha aqui, o seu povo, o seu povo, o seu povo. Fazendo um link lá com Isaías. Está falando assim, olha, do meu povo ninguém estava comigo. Papai falou, do meu povo ele desceu sozinho. Só que agora no final dos tempos, Micael, ele desce com sua prole e sua descendência. Ele desce com os seres celestiais. Ele desce com o seu grupo. Só que o seu grupo dissipou. Ele se espalhou. Ele se espalhou. Por quê? Porque ele foi ferido lá em cima. Ele foi ferido. Fere o pastor e as ovelhas são dispersas. Isso sempre foi trazido das denominações. Papai Alcha foi ferido aqui, as ovelhas dispersou coisa nenhuma. Quando o papai foi ferido, eles estavam agrupados, eles estavam juntos. Eles estavam juntos e continuaram juntos. Continuaram juntos até que do alto eles foram revestidos de poder quando desceu o espírito de Ial. Não estava falando de papai Yalcha, entendeu? Não estava falando de papai Yalcha, que é o pastor. Papai Yalcha é o companheiro de Ial. O pastor é esse braço que ele está referindo. Nós vamos fazer esses estudos para trazer esclarecimento de vocês, mas é um assunto bem profundo. Você precisa também estar conosco aqui em todos os vídeos, tá, irmãos? Então, quando chegou aqui no tempo do fim, olha só, no tempo do fim, Daniel 12:1. Nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, se conserve junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais havia até aquele tempo, desde que as nações existem. Está falando da tribulação. Mas nesse tempo do fim, o teu povo escapará, isto é, os que se encontrarem inscritos no livro, ou seja, os que estiverem inscritos no livro vão escapar dessa tribulação. Mostrando que é um tempo de guerra. Nós lemos ali, Daniel 11:40, um reino do norte contra o reino do sul. Mostrando que um reino é bem mais poderoso, com muitos carros de guerra, fazendo link com querubins. Isso faz o link com Apocalipse 12:1. Olha só, Apocalipse 12:1. Apocalipse 12:1. Esse 12, versículo 7. Olha, 12:7. Houve então batalha no céu, viu? É o link lá que nós lemos. Daniel 12:1. 12:1, no tempo do fim. Isso aqui já aconteceu? Não aconteceu. Isso aqui é uma profecia, por isso está jogando para o futuro. É uma profecia que não se cumpriu ainda. Só que Satanás, na sua astúcia, ele fala, não, já aconteceu. Satanás está lá no inferno. Né? É isso que eu digo. Ou seja, ele já pulou da terra para o inferno. Ele falou, deixa que eu pulo daqui. Pulou lá do céu, já caiu lá no inferno. Aqui está falando que ele vai ser lançado na terra. Ele já pulou direto para o inferno. É assim que as denominações católicas ensinam. Né? Ele já pulou lá do céu. Falou assim, viu que Micael estava vindo, já pulou lá de cima. Pum, já pulou e já caiu lá no inferno e já ficou feliz de estar no inferno. Mentira de Satanás, irmãos. Isso é mentira de Satanás. Satanás continua no céu. E ele está lá na condição de administrador infiel, respondendo as orações em nome de Jesus, respondendo as orações em nome de Deus, respondendo as orações no nome do Senhor, respondendo em nome de Emanuel. Entendeu? Ali, respondendo orações. Ele está lá. E é por isso que a palavra fala aqui que ele engana o mundo inteiro. É verdade. Caiu o enganador, aquele que enganava o mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas que estão na católica recebem bênçãos. As pessoas que estão nas denominações recebem bênçãos. As pessoas que estão no espiritismo recebem bênçãos. As pessoas que estão na Umbanda, no Candomblé, recebem bênçãos. Por quê? Porque recebe desse administrador infiel que está dissipando os bens do seu mestre.
Então, ele responde orações na condição de administrador infiel. Papai Yalcha contou a parábola do administrador infiel. Então, ele engana o mundo inteiro, achando que as pessoas estão falando assim, eu estou orando para Deus, para Zeus, né? Para Deus, e estou recebendo bênção. Ele respondeu, graças a Zeus, ou seja, essas pessoas elas estão entronizando e adorando a criatura. Verdade. Por quê? Porque Lúcifer é uma criatura criada. Então essas pessoas não entenderam que quando elas estão orando nesses nomes e elas recebem bênção, e é a forma dele manter essas pessoas escravizadas, Sim. Escravizadas nas denominações, escravizadas na igreja católica, no candomblé, no espiritismo. A pessoa no espiritismo fala, eu vejo muitas curas, de fato. Por quê? Vem desse administrador infiel que é Lúcifer. Não, Lúcifer está no inferno. Não, ele está lá. Por isso que em Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra os principados, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso. Administrador lá está administrando dominando esse mundo em trevas. Exatamente. Aí ele fala, nos lugares celestiais, Efésios 6, ele está referindo que existe um ali administrando. E esse que está administrando ali, e ele engana o mundo inteiro, por quê? Porque as pessoas recebem bênçãos, e eles acham que está vindo a bênção do Criador, mas está vindo da criatura criada, Lúcifer. Verdade. Eu precisava falar isso para vocês. Inclusive Efésios fala que povoam. Que povoam os lugares celestiais. Então tá, aí no final dos tempos, Ial, ele está com um plano determinado a tirar esse administrador lá de cima. Ial já definiu, Ial deu um tempo para ele. E agora Ial vai cumprir a sua promessa de fazer de um tempo de milênio nessa terra um tempo de justiça. Mas para fazer justiça na terra, primeiro tem que fazer justiça no céu. Primeira coisa, vamos fazer justiça no céu. Aí o que ele vai fazer? Vai jogar por terra esse administrador infiel. Olha só, Apocalipse 12, 7. Houve então batalha no céu. Aí que está a interpretação das denominações, que está movida por um espírito enganador. Esse espírito enganador que está na boca daqueles profetas de Baal, que se encontra ali nas denominações, na católica, ele fala, houve uma batalha, quer dizer, essa batalha já houve. Aí eu falo assim, já houve? Não. E por que esse mundo continua em trevas? Por que continua esse mundo em total injustiça? Por que esses políticos são injustos? Por que a administração é injusta? Por que existe desigualdade total nessa terra? Por que existe guerras? Por que existe opressão? Por que existe toda essa maldade? Porque o administrador continua lá. Claro, irmãos, é óbvio. E ele tenta com isso fazer que o Criador caia em descrédito. Porque se esqueceu da humanidade. Por quê? Porque o Criador é injusto. Porque se fosse bom, toda essa maldade não estava acontecendo. Por isso que Papai Yalcha conta a parábola do administrador infiel, que está dissipando, fazendo as coisas de forma descuidada, está administrando e profanando o nome de Ial. Verdade. Por quê? Porque ele recebe as orações, ele recebe e ele responde do jeito que ele acha e ele quer fazer. Com isso, Ial, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, ficou de lado.
mas até o tempo do fim. É e o isso. tempo chegou. Isso O mesmo. tempo chegou. Vai ser feito justiça. Esse é o tempo das 70 semanas. No cumprimento das 70 semanas, e nós estamos na última semana, já iniciou a última semana com o nascimento do filho varão, vai ser feito justiça. E a justiça começa sendo feita lá em cima. A justiça começa sendo feita lá em cima. Quando esse que é levantado aqui da terra, Micael e os seus anjos, que são seres celestiais que nós já vimos, do meu povo ninguém estava comigo, na vinda do Papai Alcha. E Papai Alcha é a coisa mais interessante. Olha para você ver, Papai Alcha veio sem memória. Papai Alcha veio sem memória, irmãos. E quando ele veio sem memória, o que foi? O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Agora, no final dos tempos, o Espírito leva a mulher para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. Naquele tempo, o Espírito, que também é chamado de braço de Iau, que veio em socorro, é o mesmo que anunciou aos pastores do rebanho que tinha nascido o Salvador. Exatamente. Ele veio com seu exército, o exército manifestou ali junto com ele. E ali foi grande a luz naquele lugar. E ele fala, olha, vai lá, procura o local aonde se guarda os animais, porque nasceu ali o Salvador. O Salvador. Então, o braço sempre acompanhou papai durante toda a sua missão. Estava sempre presente junto com o seu exército. Muito forte. E é com o seu exército que todos os milagres eram confirmados. Papai falava e os anjos executavam. Porque papai veio em corpo de carne. Ele, por si só, não fazia milagre, mas aqueles anjos que estavam com ele, que faziam as coisas acontecerem pela ordem de papai. É verdade. Pela ordem de papai. E aí, o que acontece? Quando a gente foi lá e viu, né, essa passagem a respeito de Lucas, né, ele acompanhando seu pai, ele levou papai para o deserto. Esse espírito, o braço, levou papai para o deserto para ser tentado. Fazendo um link com o quê? Com aquele que está na terra e leva a mulher para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. Ele levou papai para ser tentado, porque sabia que papai ia dar um couro naquele ser criado. Entendeu? Ia dar um couro nele. E aí, papai pega e faz o quê? Papai pega e responde na palavra. Essa é a guerra, a batalha é na palavra. A palavra é a batalha na palavra. Isso mesmo. Entendeu? É a trombeta ali dos que receberam ali. Gideão entregou todos os 300 tinha trombeta. É na palavra que nós vamos vencer, lá em cima. E aí o que acontece, irmãos? Acontece que Satanás veio falar assim com ele: olha, eu te darei toda essa terra, te darei todos os reinos desse mundo, porque me foi dado. Fazendo link com o quê? Com o administrador infiel. O administrador infiel está falando assim: olha, tudo isso aí foi me dado. E eu dou a quem eu quiser. Mas se você prostrar e me adorar. Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Ele quer ser adorado como Iau. Entendeu? E é isso que as denominações estão fazendo. Adorando Deus. Adorando Jesus. Entendeu? Que significa, no latim, isto é um porco. Eu já falei com os irmãos aqui, todo mundo sabe disso. Por isso as comemorações de Natal sempre foi com porco. Lombo, pernil, porco, pururuca, etc. Porque estava comemorando o nascimento do porco, Jesus. Que ele é um usurpador. Pegou toda a história de Yahshua
e pôs o nome dele ali como autor. Como autor. Ele é usurpador. Pegou tudo que papai fez, papai Yaucha, e pôs o nome dele como se ele tivesse feito. Foi. Aí, lógico que aquele que conta um conto acrescenta um ponto. Aí fala que ele andou sobre as águas, né? Todo mundo que faz isso acrescenta, né? Andou sobre as águas. A gente já viu isso, que o evangelho verdadeiro é só de Lucas. Verdade. Isso não tem nada lá. Ah, os reis magos vieram do Oriente, seguindo a estrela. Teve nada disso, irmão. Você pega ali a palavra em Lucas, fala que foi feito um estudo minucioso. Cadê ali os 3 reis magos? Cadê ali os presentes dos 3 reis magos? Cadê ali andar sobre as águas? Nossa, se ele fez um estudo tão minucioso, ele é muito distraído, né? Irmãos, presta atenção. Tudo aquilo ali foi uma invenção. Ali, Ialhana, João, falou assim, olha, aquele que falar que Yaucha não veio em carne, é um espírito do antimachi que está falando. Como que alguém que veio em carne andou sobre as águas, irmãos? Está mostrando claramente ali que aquilo que está se falando não está falando de Yaucha. Porque Yaucha veio como homem, e como homem, ele não veio como Zeus, não. Ele veio como homem. Por quê? Porque se ele viesse como ser celestial, não diria a palavra, ele se fez menor do que um anjo. Se ele fez menor que um anjo, ele se fez homem. Exato. E aí, como que ele, sendo aquilo que ele é, ele teria prova para com ele? Ué, seria vencedor já do início. Exatamente. Mas ele veio como homem, irmãos. Ele veio como homem sem memória. E a mesma coisa que vem no final dos tempos, os filhos do seu povo, junto com Micael, aquele que consolou papai, aquele que é braço de Ial, aquele que se torna herdeiro e recebeu o nome de seu pai, Yaucha. Exatamente. Entenderam? Então, quando nós vemos essa passagem, ele fala do administrador que está fazendo o quê? O administrador que está dissipando. E esse administrador sabia que papai Yaucha, quando veio sem memória. E foi essa oportunidade que ele teve de falar assim, agora eu venço ele. Agora eu vou vencer o Criador. Aí ele fala, olha, você, a palavra fala, que Yaucha, apesar de ter a aparência de Ial, não usurpou ser como Ial. Antes se reduziu, se tornando aparência de homem. Isso. Sendo uma condição inferior. Menor. E se fazendo escravo. Exato. Ele veio sem memória, foi tentado e venceu a tentação. Falando, não, adorar somente Ial. Adorar somente o nome de Ial. Só o nome de Ial pode ser adorado. Então, ali que está o administrador, ele queria ser adorado. Por quê? Não bastava ele ser administrador respondendo orações. Ele queria também ser adorado como Ial. Como Ial. Atrevido. Então, hoje, ele conseguiu esse intento. Ele conseguiu o intento de ser adorado mediante o nome de Deus, que vem da palavra Zeus, que Zeus é Satanás. Conforme a palavra em Pérgamo, que eu já trouxe o estudo aqui para os irmãos. Pérgamo, estava o trono de Satanás, ali é o trono de Zeus, né? Estava na cidade de Pérgamo, está falando para o sábio ali de forma indireta. Quando está falando de Zeus, está falando de Satanás. Exatamente. Então, de mão beijada, não. Não vai entregar. Não, isso é só para os pequeninos. Aí, irmãos, que nós vamos ver? Nós vamos ver que ele pega e começa o quê? Ele dissipando, né, as orações, ele tomando para ele o crédito, o mérito, e aí que chega o tempo de fazer justiça. É o tempo do fim. Isso. E é por isso que em Isaías, Daniel 11, nós pegamos lá no tempo do fim, no finalzinho,
Daniel 11 no final, fala de uma guerra 11, do 40. príncipe do norte contra do sul, Uhum. né? Ali que entra aqui, ó, Apocalipse 12, 7. Houve então uma batalha no céu. Profecia se cumprir no final dos tempos, não se cumpriu. Micael, seus anjos, guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado o dragão, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo, Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra. Foi expulso para o inferno? Não. Não, foi expulso para a terra. Foi expulso para o inferno? Não, foi expulso para a terra. E é quando ele vem para a terra que vai acontecer a grande tribulação nesta terra. Aí ele fala, foi expulso para a terra, os seus anjos foram expulsos com ele. Ou seja, até isso se cumprir, o céu está dominado por esse ser com seus anjos. Exatamente. E é isso que você precisa entender para você sair debaixo desse jugo de escravidão. Porque as pessoas que estão nas denominações não saem dali por quê? Porque fala que está recebendo bênçãos. E é necessário que eles sejam libertos dessa condição. A partir do momento que esse administrador for lançado por terra, ninguém mais vai receber bênção. Aí é que tá. Aí que tá. Por quê? Porque, como diz lá em Apocalipse 18, caiu Babilônia, ninguém mais compra as suas mercadorias. Por quê? Porque agora não tem mais resposta das suas orações no nome de Zeus, que é Deus, no nome de Jesus, que significa Iesus em latim, que significa isto é um porco, entendeu? No nome de Senhor, nada disso vai ter resposta. Por isso que ninguém mais vai comprar as mercadorias da grande prostituta. Vai sair, vai falar assim, não, tem alguma coisa errada. Verdadeiramente, e é por isso que vai cair Babilônia. Por isso, entendeu? Ninguém vai comprar mais as mercadorias dessa prostituta e nem das suas filhas prostitutas, as denominações evangélicas. Aí vamos lá. Toda essa palavra nós gastamos aqui 1 hora, né? Gastamos 1 hora para entender que existe um exército que vai subir. Isso. Né? E esse exército não é todos 144 mil. É apenas um grupo, irmão, pequenininho. E a gente precisa entender desse grupo pequenininho que faz parte de um grupo maior. Esse grupo é a representação de Gideão com seus 300, entendeu? Você percebe que os midianitas e malequitas invadiam o território que era de Israel. E ali Iau levantou um libertador, um juiz de Israel, chamado Gideão, para libertar. E levou esse povo, nosso estudo nos vídeos anteriores, para beber água. E ali escolheu o exército da forma que eles estavam bebendo água. Um primeiro grupo foi deixado à distância e falou assim, observa esses, observa de longe. O segundo grupo foi levado a beber água. E eles foram avaliados e provados pela forma que beberam água. Tudo isso para pegar um grupo pequenininho, 300. E esses 300 que eu quero mostrar quem são. Os 300, irmãos, os 300, eles são as primícias das primícias. Ah, isso aí você nunca ouviu falar, né? O mensageiro de Sardes não explicou. Mas ele disse, irmão, que os 144 mil são primícias. Mas aí ele não explicou que existe a primícia das primícias. Então existe a primícia das primícias, sim. Isso está em Números 28:4. Vamos lá. Números 28:4 diz assim: oferecerá, cada dia, vamos começar aqui, do 3. Tu lhes dirás, essas são ofertas queimadas que oferecereis a Iau. Cada dia, 2 cordeiros de um ano, perfeitos, como o holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã, e oferecerá o segundo em holocausto ao crepúsculo. 2 cordeiros perfeitos, viu? Exato. A condição de perfeitos. Perfeitos. 2 cordeiros perfeitos. Um de manhã e um à tarde. Ok? Esse aqui é para mostrar que o sacrifício de Papai Aush, ele cessou isto.
cessou. Não precisou mais do sacrifício animal cotidiano. Conforme a lei levia. Conforme a lei prescrevia. Agora, o sacrifício de Yahshua, ele é um sacrifício perpétuo e um sacrifício eterno. Nunca mais precisa de um animal morrer. Então, porque papai, ele se sacrificou por nós. Com isso, foi dado para nós o escape. Muito bom. Né? Vamos lá. O Números 18, que eu queria falar com os irmãos sobre as primícias. Vamos lá. Números 18. Esse Números 18, que eu falei com os irmãos, que existe a primícia. E existe a primícia das primícias. Vamos lá. O estudo. Os 144 mil, eles são primícias. Onde que nós vemos isso? Nós vemos isso em Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 4. Estes que chegaram no Monte Sião, lá em cima. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Estes seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Iau e para o Cordeiro. Então, esses aqui são primícias. E eles foram resgatados dentre os homens, quer dizer, dentre aqueles que se fizeram homens na terra. Como primícias para Iau e para o Cordeiro. E para o Cordeiro, ok? Tranquilo? Primícias 144 mil. Agora nós vamos ver sobre as primícias das primícias. Importante. Número 18, versículo 25. Olha só. Iau falou a Masha e disse: falarás aos levitas, lhe dirá: quando tiveres dos israelitas os dízimos, e os dízimos a gente sabe que são as primícias da terra. Isso. Que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Iau, o dízimo dos dízimos, em outras palavras, a parte de Iau, o dízimo dos dízimos, ou em outras palavras, as primícias das primícias. De novo, a primícia das primícias. Esta parte tomará o lugar daquilo que é separado. Ele tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós. Como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Fazendo um link, ó. Assim, pois, vós também. Lembra aqui de Gideão malhando trigo no lagar? Viu? Um link com o personagem Gideão que estava juntando um exército de 300 fazendo um link aqui, ó. Ele estava malhando trigo no lagar, fazendo o link, olha só. Essa parte que é o dízimo dos dízimos, ou primícia das primícias. Você vê, meu irmão? Uma colocação, me perdoe, mas uma colocação de Gideão prudente, né? Porque no lagar não se malhava trigo no lagar. Você vê uma prudência dele, um cuidado com o exército, porque sabendo que iria perder todo o trabalho, ele age na prudência para não saber que estaria naquela época ali malhando trigo. Porque o trigo não podia ser saqueado. Exato. Esse trigo não pode ser saqueado, não. Esse trigo não. Versículo 27. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Iau de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Darei aquilo que houver separado para Iau ao sacerdote Arão. Ao sacerdote Arão, ou seja, ao sumo sacerdote. Então, o dízimo dos dízimos, ou primícia das primícias, vai ser entregue na mão do sumo sacerdote.
que a gente já fez o estudo, Micael, né? Exatamente. Que Micael recebeu as vestes de papai, né? A representação de Elias, transferindo a autoridade para Eliseu. Então entregou também o manto, né? Entregou as vestes. Ali, então, irmãos, presta atenção. Quando ele está falando desse grupo, nós já lemos lá, os 144 mil são formados pelas primícias. Isso. Eles são os dízimos da terra. Só que existe um grupo anterior a eles, que é chamado dízimo dos dízimos, ou primícia das primícias. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo vai ser poupado da tribulação. Esse grupo é poupado da tribulação. Por quê? Porque é esse grupo que foi aprovado no teste da água. É aqueles que bebem com atenção. É aqueles que fazem caso da palavra de Yahweh agora no final dos tempos. Os demais, nós vamos fazer o segundo vídeo agora. Vamos ter que fazer o segundo. Infelizmente, irmãos, não dá para chegar e já entrando no assunto. Tem que fazer toda uma introdução para os irmãos entenderem. E mesmo que depois assistir, ainda contradiz o que nós estamos ensinando. Então, estes que estão bebendo a água com atenção, então retendo ali, sendo hidratados ali nessa caminhada pelo deserto, esses são aqueles que são escolhidos para o exército que vai ascender, que vai guerrear contra Satanás lá em cima e vai começar a fazer justiça. Começar a fazer justiça em Israel. Então, o trabalho ali de Gideão, ele começou a fazer justiça, em Israel, entendeu? Então, primeiro a tomada no céu, depois a tomada na terra. Tremendo. Entendeu? Então, não se tomou a terra prometida de primeira. Foi. Então, a mesma coisa, nós vamos tomar a terra prometida do céu, depois nós vamos vir tomar a terra prometida da terra, em etapas, ok? Muito forte. Nós vamos fazer justiça, no nome de Yahweh. Essa terra vai ser diferente, nunca mais vai ser uma terra injusta. Quando o administrador fiel tomar posse da sua herança. Nunca mais vai ser injusta essa terra, irmãos. Vamos lá. Aí, nós vimos então que tem um dízimo dos dízimos ou primícia das primícias. E as primícias, os dízimos, a gente sabe que não é dinheiro, né? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Então, vamos lá. É o fruto da terra. Fruto da terra, fazendo um link com as primícias, os que foram resgatados dentre os homens. Dentre os homens, da terra, né? Da terra. Então, os 144 mil, eles são formados por 4 grupos. O primeiro grupo, nós vamos ver no próximo vídeo. O primeiro grupo é Esmirna. É aqueles que morreram e com isso conquistaram a coroa. Esses de Esmirna são filhos de Adão. O segundo grupo é Pérgamo. É aqueles que receberam também a mensagem. A gente já viu que o mensageiro de Esmirna é Shaul Paulo. E o mensageiro de Pérgamo é quem? Apolo. Por isso que Shaul Paulo fala: eu plantei e Apolo regou. Tá? Mas é Yahweh que dá o crescimento. Então, aqui, esses dois aqui, ó, os vencedores aqui, daqui é tirado o primeiro grupo dos vencedores. É esses grupos que vão compor os 144 mil. Depois nós temos, no final dos tempos, 2 outros grupos. Nós temos Sardes e nós temos Filadélfia. Sardes é chamado o resto de Sião. Filadélfia é chamada o remanescente de Al-Shalom. Esse aqui, ó, remanescente de Al-Shalom, faz link com o Shalom celestial. São esses filhos do seu povo. Uma parte desse povo vai ficar na terra, chamado remanescente de Al-Shalom na terra. Como ficou um remanescente no céu. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá, irmãos? Então, você tenha paciência e atenção, como diz papai Yahweh. Ele fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
você vai entender, irmãos, a necessidade de alcançar a perfeição. Alcançar o perfeito varão. Ou seja, para você alcançar o perfeito varão, você tem que alcançar a condição de perfeito. Exatamente. Esse perfeitos são os 144 mil. Estes, a grande maioria vai passar por sofrimento. Só o dízimo dos dízimos, que são os 300, só o dízimo dos dízimos, que são os 300, que vão, porque alcançaram a perfeição sem sofrimento. Um pequeno sofrimento, né? Mas não a tribulação. Momentânea tribulação. Momentânea, nem se compara. Nem se compara com o que está por vir. Mas é poupado da morte. Então, nós vamos ver, irmãos, no próximo vídeo, a continuação desse estudo. E eu falo com você. Nós temos aqui, infelizmente, entristecido, quando a gente lança 2 vídeos, um complementa o outro. O entendimento vai vir muitas vezes no segundo. Aí os irmãos assistem o primeiro e não assistem o segundo. Entendeu? Para tristeza nossa. Tristeza de alma. Por quê? Porque, vamos falar assim, agora que vai vir um gostoso, você não assiste, você perde, ficou só aquilo ali, toda aquela expectativa se frustrou para você porque você não teve paciência. Esses que não têm paciência é aqueles que bebem deitando, se ajoelhando e se colocando ali a boca direto na fonte. Diferente daqueles que estão trazendo a água à boca. E esses que estão trazendo a água à boca que estão sendo aprovados. Aprovados por Yahweh para fazer parte do exército celestial. Então fica o convite agora para o próximo vídeo. Nós vamos fiz toda a expectativa para vocês entenderem agora da onde que vem os 144 mil e da onde vem a primícia das primícias. Você vai entender isso. E os remanescentes de Al-Shalom no céu e os remanescentes de Al-Shalom que vão ficar na terra. Vamos para o outro vídeo e você vai dar continuidade a esse entendimento no nome de Yahshua. Ok? Nós vamos encerrar esse vídeo. Gratidão, papai, por toda essa palavra. Abençoando a sua vida, meu irmão, pela paciência que você está tendo, mas que você vai sendo perseverante, você vai ver que valeu muito a pena. Como diz a palavra, que verás o suor do teu rosto e ficará feliz, ficará satisfeito, porque aquilo ali não foi em vão. Gratidão, papai, né? Gratidão. Vamos juntos, amados. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, meus amados irmãos. Yahweh te abençoe, te prospere nessa caminhada, que você seja aqueles verdadeiramente, agora você vai entender, daqueles que saíram do Egito, poucos entraram na terra prometida. Poucos. Esse é o link com esse tempo desses poucos. Só 2, né? Só dois, Um grupo pequeno, né? Faz um grupo pequeno, né? A gente sabe dos 300, né, irmãos? Dos 300. É o que eu falei assim, Sardes, vestes limpas e um pouquinho de Filadélfia. É verdade. 2. Vamos lá então falar isso? 2. Sardes, vestes limpas e Filadélfia, aqueles que forem provados e encontraram atentos à voz do anjo. Assim seja, meu irmão. 2 entraram na terra prometida. 2, né? Inicialmente, depois a gente vai
entrar mais nesse assunto. Te Gratidão. espero agora no próximo vídeo, em nome de Yahshua Mashiach. E Yahweh te abençoe, te proteja e te guarde. Ok? Assim seja, meus irmãos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, amados irmãos. Até lá, meus irmãos. Oh,